Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB conquista habeas corpus coletivo para que advogados e advogadas acompanhem sessões que tratam da reforma da Previdência. Lamáquia discute cursos de direito em reunião com o ministro da Educação. Caravana Nacional das Prerrogativas chega ao estado do Mato Grosso. Após ofício da OAB, relator retira pedido de urgência de nova lei de licenciamento ambiental. E mais, OAB ajuizará ação contra CARF por não respeitar composição paritária em julgamentos. E Ordem escolherá representantes para acompanhar problemática indígena no Congresso. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A educação jurídica tem sido pauta constante para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nos últimos meses, a entidade tem mantido o diálogo com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação para definir o futuro dos cursos de direito no país e garantir a qualidade da formação profissional. Em abril, uma audiência pública organizada pela OAB debateu as novas diretrizes curriculares do curso de Direito. Preocupada com as alterações que podem ser feitas via Conselho Nacional de Educação, a OAB ratificou a preocupação com a qualidade dos cursos. Nós temos um compromisso e queremos cada vez mais reafirmar este compromisso com a qualidade de ensino no Brasil. E por isso a OAB tem sido tão crítica em determinados momentos com relação à ideia de se ampliar o número de cursos jurídicos, a autorização de novas faculdades de direito em funcionamento no Brasil. A Ordem não tem nenhuma vocação e nem quer fechar nenhum curso. O que nós queremos é que o curso seja avaliado, que esse curso chegue a prestar um serviço, tanto do ensino público como privado, um serviço que possa resultar em benefício para a sociedade. A OAB teme que a resolução traga implicações contraditórias ao curso de Direito, como a redução do tempo de graduação de 5 para 4 anos. Na audiência, o relator da proposta, o conselheiro do CNE, Antônio Freitas, garantiu que a resolução não entrará em vigor sem antes ser detalhadamente debatida com a presença da OAB e das instituições de ensino superior. Não vamos aprovar isso de jeito nenhum, sem fazer uma audiência pública aqui e sem passar para os senhores antes, com bastante tempo, com bastante antecedência, o material para nós nos beneficiarmos das críticas. Nada será aprovado antes de vocês receberem os documentos, terem tempo suficiente para ler e fazermos uma audiência pública em Brasília, independente da audiência pública em Manaus. A contribuição de vocês é muito importante. A plateia, formada por professores, representantes de instituições superiores e até mesmo estudantes, fez perguntas ao representante do CNE. Sobre o ensino à distância, ele afirmou: qual o benefício do CNE em fazer uma coisa que é contra a vontade do interessado? Nenhuma. Já sobre as atividades extraclasse. Um aprimoramento contínuo. Isso está sendo feito em todas as áreas. Se o programa já está bom, se todo mundo está feliz, se vai funcionar assim, tudo bem. Agora, aparentemente, há mais liberdade. No entanto, não há nenhum propósito de trazer alguma novidade avassaladora, que deixe todo mundo preocupado. Não é isso. O objetivo é dar mais liberdade. Ainda durante a audiência, a OAB requereu ao CNE a divulgação da proposta com as diretrizes. O pedido foi atendido uma semana depois. No mesmo período, a entidade demonstrou ser contrária à abertura de cursos técnicos e tecnólogos na área, que, segundo ela, não são habilitados a formar bacharéis em direito. Questão essa que reflete nos altos índices de reprovação no exame da Ordem unificado.
Sobre o assunto, em diálogo com o Ministério da Educação, a OAB conseguiu suspender por 120 dias a tramitação dos pedidos de autorização dessas formações. Dando continuidade à discussão, agora com o documento emitido pelo CNE, a OAB vai realizar uma nova audiência pública no dia 6 de junho, na sede da OAB Nacional em Brasília. A intenção é ouvir a sociedade, os mantenedores e alunos sobre a atualização do currículo do curso de graduação em Direito. O presidente da OAB se reuniu com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Henrique Sartori, para tratar da questão dos cursos superiores de tecnologia em serviços jurídicos e equivalentes. A Ordem se preocupa com a qualidade da formação dos bacharéis em Direito. Isso porque a sociedade pode se prejudicar com a formação de profissionais desqualificados. Em encontro com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Henrique Sartori, Lamáquia tratou sobre o assunto. Recentemente, o Ministério da Educação atendeu demanda da OAB e suspendeu a tramitação dos pedidos de autorização de novos cursos. Mendonça Filho reconhece a importância da participação da Ordem para estabelecer um diálogo permanente que contribua para a qualidade da formação nos cursos de Direito. Oportunidade para que a gente possa construir também uma agenda cooperativa relativa às questões que dizem respeito à formação dos advogados no Brasil. Então, o MEC está aqui de portas abertas para que a gente possa ter uma ação cada vez mais colaborativa com a Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 9 de maio, foi realizada a sessão plenária mensal da Ordem em Brasília. O Conselho Federal decidiu entrar com ação no STF que discute o alargamento da base de cálculo da Contribuição sobre o Lucro Líquido, a CSLL, para prestadores de serviços que optarem pelo regime de apuração pelo lucro presumido. Confira. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. Dependendo do tipo de atividade, a base de cálculo para sua cobrança pode variar. É cobrado 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte. Mas, para os prestadores de serviços gerais e profissionais liberais, essa carga aumentou para 32%, um acréscimo de mais de 160% em relação ao que era cobrado anteriormente. Por isso, a Confederação Nacional das Profissões Liberais, a CNPL, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o aumento da base de cálculo fere garantias fundamentais do contribuinte. O Conselho Pleno da OAB decidiu ingressar em ação no STF, atuando como amicus curiae na ação. O conselheiro Diego Dávila, relator da matéria, defende que o aumento da cobrança restringe 2 direitos fundamentais: a dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa. E que por si só justificariam a atuação da OAB, seja como amicus curiae, seja como assistente. Tem-se que sempre haverá o interesse da Ordem dos Advogados do Brasil nas questões tributárias, pois todo o poder geral do Estado sempre será uma restrição às liberdades civis, direitos fundamentais e humanos, as quais somente podem ser exercidos em seu grau máximo dentro dos limites da razão e da Constituição. Ele sugeriu que a Ordem, em conjunto com economistas e empresários, conduzam iniciativa em favor da simplificação da estrutura tributária nacional. A proposição chegou ao Conselho Pleno por meio da Procuradoria Especial de Direito Tributário da OAB, que elaborou estudo acerca do tema. Para o procurador Luiz Gustavo Bichara, não houve análise aprofundada que justificasse o aumento. Porque a norma veio desacompanhada de qualquer estudo que esclareça, que plasme que o percentual de lucro dessas sociedades pulam de 12% para 32%. Segundo o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a entidade tem como uma de suas bandeiras históricas a luta pela justiça tributária. A pauta foi aprovada por unanimidade no Conselho Pleno da OAB.
Na última sessão, o plenário da Ordem discutiu o Instituto do Foro por prerrogativa de função. Os conselheiros votaram pelo apoio à proposta do Senado Federal que extingue o Instituto para os crimes comuns, mantendo o privilégio apenas aos presidentes dos 3 poderes. Por maioria de votos, seguindo o relator da matéria, o plenário da OAB decidiu apoiar proposta do Senado, que extingue o foro por prerrogativa de função para crimes comuns. Segundo o parecer, o direito continua a valer para os presidentes dos 3 poderes durante exercício de suas funções. O foro por prerrogativa de função é um tratamento especial, dado em decorrência do exercício de um cargo público de maior relevância, como no caso dos presidentes da República, Senado, Câmara e Supremo Tribunal Federal. A matéria já tinha sido tema de debate no plenário, mas foi enviada para um estudo com mais profundidade. O relator foi o conselheiro Flávio Pansieri. Segundo ele, o Brasil é um dos poucos países que ainda possui um Instituto do Foro por prerrogativa de função. E por isso acreditamos que neste avançar de ideias que viemos hoje, nesses debates tão importantes de hoje, não é possível adotar outra postura senão apoiar este projeto que tem como essência a introdução no próprio artigo 5º do texto constitucional, na parte que fala sobre os deveres fundamentais da República, um dever que torna vedada a instituição do foro por prerrogativa de função para crimes comuns em quaisquer esferas de poder em nossa República. O relator explicou que o apoio ao projeto do Senado representa a equiparação das armas a todos, proporcionando igualdade no direito de defesa. O voto da comissão teve o apoio dos conselheiros federais. A partir do momento que todos nós nos submetemos às mesmas regras, certamente nos preocuparemos mais com esses que lá estão sendo afetados. Eu tenho convicção que a partir da primeira representação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, conduzida de forma leviana, esse sujeito, o magistrado e o promotor responderão no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. Quando não responderão também criminalmente. O Conselho Pleno da OAB ajuizará a ação contra o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, para que não sejam mais realizados julgamentos sem a composição paritária entre membros da Fazenda e o contribuinte. A decisão foi tomada durante sessão plenária da Ordem. A composição paritária é quando 2 partes são representadas em igualdade. O Conselho Pleno da OAB enxerga essa condição como essencial para que o contribuinte não se prejudique em relação aos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O tema chegou ao Pleno por meio da Procuradoria Especial de Direito da OAB. Ela sustenta que os presidentes das câmaras têm levado a julgamento recursos administrativos com a composição reduzida de conselheiros, violando dessa forma o princípio da paridade. Nesse sentido, salta aos olhos que tem o CARF a obrigação de garantir julgamentos com a composição paritária, sob pena de flagrantemente estar infringindo direito assegurado aos contribuintes. Diante dos fundamentos expostos, acolhemos a proposta encaminhada pela Procuradoria Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, no sentido de que seja ajuizada ação ordinária coletiva ou outra medida que venha a diretoria entender mais adequada, visando afastar a prática de julgamentos sem respeito à composição paritária, mediante a convocação de suplentes ou, diante desta impossibilidade, o adiamento do julgamento até que seja restabelecida a paridade do órgão julgador. O presidente da OAB Nacional destacou que a entidade tem atuado firmemente no CARF, principalmente em relação às prerrogativas da advocacia, e que elas são imprescindíveis para que as decisões tomadas pelo órgão sejam sempre as mais justas e respeitadas. Ainda na sessão plenária, foi decidido que a OAB vai designar representantes para acompanhar as questões indígenas no Congresso Nacional. Os conselheiros federais indicados devem monitorar os desdobramentos da CPI que investiga a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A OAB decidiu designar representantes da entidade para acompanhar o desenrolar da CPI da FUNAI. A deliberação veio após divulgação do pedido de indiciamento de 88 pessoas em 5 estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Todas, segundo o documento da CPI, ligadas à defesa dos direitos fundamentais dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Entre eles, indígenas, antropólogos, procuradores da República e integrantes do Conselho Indigenista Missionário. A Ordem dos Advogados do Brasil tem procurado acompanhar todos os temas e estamos nos fazendo presentes no âmbito do Congresso, nas CPIs, nas comissões, enfim, todos os temas que os senhores e as senhoras têm acompanhado. Os nomes dos representantes serão definidos nos próximos dias, a partir da comunicação dos interessados à diretoria da Casa. O pedido para acompanhamento da problemática foi proposto durante sessão plenária pelo membro honorário vitalício da Ordem, César Brito. Segundo ele, a questão tem resultado na morte de índios em alguns estados do país. Que nesse sentido, sem fazer juízo de valor, embora eu tenha um juízo de valor sobre o tema, é que designar algum conselheiro ou a Comissão de Direitos Indígenas para acompanhar essa questão, que é grave e tem repercussão muito importante para o Brasil e no seu cenário internacional. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB informaram durante o pleno que acompanham a questão para identificar possíveis atos lesivos ao livre exercício da advocacia. O jurista Tarcísio Vieira de Carvalho Neto tomou posse como ministro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O novo ministro fica à frente do cargo no biênio 2017-2019 e assume vaga deixada pela ministra Luciana Lócio. Nomeado a partir de uma lista tríplice pelo presidente Michel Temer, ele vai representar a advocacia no tribunal. Tarcísio é especialista em direito eleitoral e membro da comissão especial que trata do tema na OAB Nacional. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, compôs a mesa de honra da posse. Para ele, o novo ministro tem muito a contribuir com o trabalho do TSE. Tenho uma convicção de que ele saberá, sim, honrar a toga e, acima de tudo, contribuirá e muito para o Tribunal Superior Eleitoral com o preparo intelectual que tem, com as suas condições. Portanto, estamos todos felizes, advogados e imagino que todos os operadores do direito. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, deferiu habeas corpus coletivo preventivo com pedido de medida liminar, protocolado pelo Conselho Federal da OAB contra a resolução da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, que pretendia proibir o acesso do público externo à Câmara dos Deputados durante as sessões de votação da reforma da Previdência. A decisão do ministro acolhe parcialmente o pedido da entidade, uma vez que permitirá a presença apenas de seus integrantes. No requerimento, a OAB solicitava que o acesso fosse respeitado a todos os cidadãos. O presidente nacional da OAB recebeu em seu gabinete representantes da advocacia pública, em visita de cortesia na sede do Conselho Federal em Brasília. Lamáquia ouviu os pleitos da advocacia pública e debateu sobre questões da categoria. A Caravana Nacional das Prerrogativas é uma iniciativa do Conselho Federal da Ordem em parceria com as seccionais. Entre os dias 10 e 12 de maio, a caravana percorreu o estado de Mato Grosso, com o objetivo de realizar reuniões, audiências, visitas, inspeções e palestras. Veja na matéria. A passagem da Caravana Nacional das Prerrogativas pela seccional de Mato Grosso teve início com uma audiência pública na subseção de Várzea Grande, seguida de vistoria na unidade penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. Nós chegamos ao 13º estado em que a Caravana Nacional das Prerrogativas faz a sua visita. Aqui no Mato Grosso, nós estamos percebendo a importância do diálogo entre todos os agentes processuais. No dia seguinte, o presidente nacional da OAB se juntou ao grupo para realizar 2 atos de desagravo público. Na cidade de Primavera do Leste, o desagravo ocorreu na sede da subseção em favor do advogado Ender Luiz dos Santos, que foi agredido por uma escrivã e um policial.
Já na cidade de Nova Chavantina foi desagravado publicamente o advogado José Roberto Oliveira Silva, que teve suas prerrogativas profissionais violadas ao ser agredido por um policial militar. Durante a caravana, Lamáquia esteve presente e recebeu da advocacia mato-grossense uma placa em reconhecimento aos serviços jurídicos prestados à sociedade e à advocacia. Estamos recebendo reclamos, conclamos, opiniões, solicitações, sugestões e cobranças dos colegas de todo o estado de Mato Grosso. Isso é muito importante, aproximar o Conselho Seccional, aproximar o Conselho Federal do advogado da ponta. Afinal, a anuidade paga pelo advogado da capital é a mesma paga pelo advogado do interior. Então é preciso que estejamos sempre prontos e ao lado do advogado mato-grossense. O presidente nacional da OAB e o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas reafirmaram o posicionamento da entidade em não tolerar qualquer violação de garantia constitucional no tocante à investigação em curso na Procuradoria-Geral da República, referente a supostas interceptações telefônicas ilegais em Mato Grosso. A OAB quer ampliar e se inserir no debate ao substitutivo de projeto de lei que prevê a criação de uma nova lei geral do licenciamento ambiental em análise na Câmara dos Deputados. A entidade oficiou o pedido aos deputados que analisam a matéria. A OAB oficiou o pedido aos deputados Covatti Filho, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, e Mauro Pereira, relator do projeto de lei na Casa. A ordem pede a ampliação e participação da entidade no debate do substitutivo ao projeto de lei 3729 de 2004, que visa definir parâmetros gerais que devem ser cumpridos por empreendedores no caso de obras com risco ambiental. A proposta para uma nova lei geral do licenciamento ambiental está em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e deixou de tramitar em regime de urgência após solicitação da OAB. No documento, a OAB demonstra preocupação com a tentativa de aprovação, sem a participação da sociedade civil nos debates relativos ao substitutivo. Para a ordem, é preciso um regramento sólido para o licenciamento ambiental, que hoje é regido por resoluções esparsas, o que dificulta sua aplicação e compreensão. Então, a OAB entende que existe sim a necessidade de uma lei geral de licenciamento ambiental no Brasil. Mas a forma com que esse projeto de lei e os seus substitutivos vem sendo conduzida de maneira urgente, prejudica o debate e, consequentemente, a inserção da sociedade nesse projeto de lei. A OAB argumenta ainda que, sem a participação da sociedade civil, a aprovação do substitutivo poderá resultar no retrocesso do sistema de licenciamento, da legislação ambiental de forma mais ampla, mas como também nas bases do Estado Democrático de Direito. O texto ele faz mudanças profundas, inclusive altera até mesmo a lei de crimes ambientais, altera a lei de política nacional do meio ambiente, altera a lei de crimes ambientais. Então, por essa razão é que a gente entende pela necessidade de uma discussão mais ampla, mais longa e com mais atores. No ofício, a ordem pede ainda a inclusão da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB na discussão realizada junto ao Congresso Nacional, defendendo assim os interesses da sociedade. Entre os dias 25 e 27 de maio, ocorrerá a Segunda Feira Nacional das Caixas de Assistência. O evento é promovido pela Caixa de Assistência do Distrito Federal, em conjunto com a Coordenação Nacional. Saiba mais detalhes na matéria. A programação conta com as 27 caixas de assistência, além de oficinas, palestras e serviços. O evento tem presença confirmada de palestrantes de peso, como Roberto Chiniachique, Marcos Frota e Glória Calil. O evento acontecerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil e no Parque da Cidade, em Brasília. Podem participar advogadas e advogados, familiares e estudantes de direito. As inscrições variam de acordo com o módulo e vão de R$ 35 a R$ 70. Entre os destaques do evento está a participação do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, e do diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Alberto Simonetti. Eles vão palestrar sobre o sistema da OAB.
a gente não está falando somente no advogado, a gente está cuidando da família do advogado, que esse é o papel da Caixa de Assistência. Então você está lá, nós estamos levando palestra para motivação, nós estamos levando palestra para falar sobre comunicação. Então assim, você acaba trazendo uma outra área que não é aquela nossa do dia a dia da ESA, né? Que é só nos cursos de processo civil, e agora não, agora nós estamos trazendo um pouco nessa área também de bem-estar, de qualidade de vida, que é tão importante, né, para o advogado, para ele estar desestressado, para o dia a dia, para enfrentar as audiências. Então essa é a grande importância. A Caixa de Assistência para a Advocacia é o braço social da Ordem. Ela tem o objetivo de proporcionar saúde, bem-estar e qualidade de vida para os profissionais da advocacia e seus familiares. Para mais informações sobre o evento, basta acessar o site caadf.org.br. Convidar a todos vocês para o maior evento da advocacia brasileira. Falo da Conferência Nacional da Advocacia, que ocorrerá em São Paulo no mês de novembro. É a partir da conferência que vamos extrair o pensamento da advocacia nacional e planejar o futuro que queremos para a nossa profissão. Este evento é um evento de suma importância porque trará o debate dos grandes temas da advocacia brasileira que afetam o dia a dia do advogado também no estado do Amazonas. Esta é uma oportunidade de realizar um encontro nacional com a força e com a grandeza que a nossa profissão, que hoje conta com mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tem a demonstrar. Registro que a participação de todos os advogados e advogadas, inclusive do Distrito Federal, é de suma importância na nossa 23ª Conferência Nacional. Os temas debatidos serão submetidos à análise, aprovação e debates da advocacia brasileira. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF-OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, até a próxima semana. Tchau, tchau!